Bem, dando continuidade à nossa aula, né, nós vamos agora abordar a questão do trato gastrointestinal, né, como é uma região, né, bastante complexa e a gente tem que pensar um pouco nessas características, na função de alguns órgãos e principalmente no valor de pH. Então, o pH, ele é crucial na questão de absorção de muitos fármacos, porque como a gente já trabalhou na química farmacêutica, muitos fármacos são ácidos ou bases fracas. E aí, a depender do valor do pH, do meio que ele estiver ali dissolvido, ele vai estar ou mais na forma ionizada ou não ionizada. E esse equilíbrio entre a forma ionizada e não ionizada, essa relação, pode interferir diretamente na questão da solubilidade e na permeação do fármaco. Por isso que para determinadas moléculas é mais interessante uma determinada região do trato gastrointestinal, ele vai ter maior chance de absorção. Então a gente começando ali pela cavidade oral, né, a cavidade oral você tem, né, a característica ali, né, da alta produção de saliva, né, e início da digestão do amido, a gente tem um pH ali próximo da neutralidade. Descendo ali para o esôfago, né, que ele previne ali o refluxo do conteúdo gástrico, você vai ter aí o pH começando a descer entre 5 e 6. No estômago, né, que tem ali a função principal de reduzir partículas, a fim de aumentar a superfície de contato com as enzimas e ácidos, você, a depender, né, ali se o paciente estiver ou não alimentado, eu vou ter uma maior variação de pH. Tá? Então ali o indivíduo em jejum, ele pode ter um pH em torno de 2 a 6, então essa é bem variável, com presença de alimento entre 1,5 a 2. Então por isso que muitas vezes a gente precisa entender a interferência dos alimentos, né, em relação à absorção de determinados fármacos. E aí, nessa região, os fármacos básicos, né, eles vão estar na sua forma predominantemente ionizada. Tá? Então eles vão estar ionizados. Claro que a molécula ionizada é mais solúvel em meio aquoso do que uma não ionizada. Você tem aí o aumento, né, da solubilização, mas pode ser que você tenha dificuldade em permear as membranas lipídicas, porque a carga, né, da molécula ela pode atrapalhar essa questão da absorção. Então por isso que o ideal é que a gente tenha um equilíbrio. Aí seguindo o duodeno, né, você tem ali os sais biliares, enzimas pancreáticas que vão favorecer nessa região a solubilização de fármacos lipofílicos, e aí você está com pH aí próximo, né, entre 6 e 6,5. Depois o jejum, região de escolha para absorção de fármacos, porque você tem menor intensidade dos movimentos peristálticos, e aí você vai ter um pH tendendo aí para neutralidade e para alcalinidade. O íleo, né, nessa região você tem secreção biliar que favorece a dissolução de fármacos hidrofílicos, né, a presença de bicarbonato que auxilia na dissolução de alguns fármacos ácidos, aí você vai ter um pH aí de 7 a 8. O cólon é a região que tem, né, menor quantidade de vilosidades, né, uma grande presença de mucina, ele atua realmente como um lubrificante protetor, e aí vai ter um pH entre 5,5 e 7. E o reto, que é uma região importante para fármacos onde a gente administra na forma de supositório, tá? Porque ali você tem uma absorção que pode ser direta pela veia hemorroidal inferior ou superior, e aí você vai ter um pH próximo da neutralidade. Então é muito importante, né? A gente já discutiu bastante na química farmacêutica como o pH do meio interfere na lipo e hidrossolubilidade dos fármacos, né, dos fármacos ácidos e básicos. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer esse perfil de cada região do trato gastrointestinal e pensar onde o nosso fármaco teria melhores condições de absorção. E a partir disso, a gente pensar qual seria a melhor formulação. Então, se meu fármaco ele tiver no estômago condições propícias, favoráveis para absorção, eu faço uma forma farmacêutica simples, né, sem revestimento, comprimido, uma cápsula, que aqui chegando no estômago ela vai se desintegrar. Mas se o meu objetivo é que ele seja absorvido no intestino, então eu vou ter que formular, né, uma fórmula oral que resista ao estômago, né? Então o estômago a gente tem ali um pH mais ácido que provavelmente, né, vai ali atacar, né, a cobertura do revestimento. Então a gente precisa fazer um revestimento adequado para que ele sobreviva ao estômago e chegue no local mais apropriado para a sua absorção. Então,
é bastante importante a gente ter em mente ali, relembrar, né, todo o nosso trato gastrointestinal. Bem, então, dentre, né, outros objetivos, né, o desenvolvimento adequado do método de solução, ele é imprescindível, né, para que o método seja capaz de indicar semelhança entre o medicamento genérico, similar e o medicamento de referência. Então, é um teste crucial. A prever, né, a biodisponibilidade do produto, que isso é bastante importante. Então, se não passa no teste de solução, nem vai fazer biodisponibilidade, nem vai em humanos, porque não vai dar certo. Tá? Avaliar possíveis impactos em vivo ao serem alterada a formulação, né? Ou você mudou de fornecedor, né? A questão, ou mudou alguma coisa no processo de fabricação, né? Na questão do pós-registro. Então, se você não está trabalhando mais com o mesmo fornecedor da sua matéria-prima, essa alteração com certeza pode interferir na biodisponibilidade. E aí você tem que começar pelo teste in vitro, pelo teste de solução. Então, mudei de fornecedor, mudei um recipiente, você tem que informar isso à Anvisa e provar que ao você mudar, fazer essas mudanças, não prejudicou a biodisponibilidade do medicamento. E você faz isso através do quê? Através dos ensaios, né, de dissolução. Então, o seu ensaio de dissolução tem que ser muito bem delineado para que ele possa ser capaz de prever algum problema no seu produto, porque você teve algum tipo de alteração no processo ali da produção. Detectar mudanças, né, no estudo de estabilidade do medicamento, que a gente vai falar, né, na última aula de como se realiza esse estudo, e o ensaio de solução é um dos testes, né, que são elencados. Avaliar a consistência e a reprodutibilidade dentro, né, dos lotes, então é um ensaio de controle de qualidade. E isentar as demais dosagens do estudo de bioequivalência. Então, se você fez o estudo de bioequivalência para uma dosagem, né, e deu tudo certo, você pode fazer, você vai propor outras dosagens, você pode validar isso através do ensaio de dissolução, porque realmente os estudos de bioequivalência têm um custo muito mais elevado. Bem, no desenvolvimento de um produto, de um novo produto, pode ser necessária a utilização de diferentes meios. Às vezes os meios usuais, né, eles podem não ser adequados, então a gente tem que levar em consideração, né, os meios biorrelevantes, os meios, né, que são importantes ali para essa avaliação, que tem como objetivo que mimetizar as condições do estômago, do intestino e prever o desempenho em vivo das suas formulações que estejam em desenvolvimento. Então a base legal, né, para a elaboração desses métodos é o guia de dissolução, né, aplicável a medicamentos genéricos, novos e similares, né, que a gente está se baseando bastante na aula. Além disso, a empresa ela tem a RDC 37 de 2009 que trata, né, ele fala quais são as farmacopeias admitidas, né, aqui no Brasil, as farmacopeias estrangeiras que eu posso me basear, vamos supor, não tem na brasileira. Então, quais farmacopeias são válidas? Então, a gente dá uma olhadinha nessa RDC 37. Além da RDC 31, né, de 2010, que vai falar mais especificamente sobre como deve ser conduzidos os estudos de equivalência farmacêutica e perfil de solução comparativo. E a gente vai ter um Quizlet para vocês estudarem essa resolução, essa RDC. A própria farmacopeia brasileira, né, então hoje a gente tem a 6ª edição, que foi publicada em 2019. E a RDC 200 de 2017, que ela vai dispor dos critérios para concessão e para a renovação do registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos, semissintéticos, né, classificados como novos, genéricos, similares. Então essa resolução é bastante importante. Então isso aqui, todo o arcabouço legal que a gente, né, deve estudar para entender a questão do método de dissolução, do registro e etc. Bem, então a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu estou aqui, eu vou fazer meu registro, eu estou com uma formulação e eu tenho que fazer algumas perguntas antes de propor um método de solução. Então, caso exista um método de solução descrito na farmacopeia brasileira ou em um compêndio oficial reconhecido pela Anvisa, a empresa, a requerente, ela pode optar por utilizar esse método, né? Porque o método já foi validado, ele já se mostra adequado para aquele produto, que já foi comprovado o seu poder discriminativo. Então, se for o caso, beleza, você não precisa desenvolver um método de solução, né? Então, o método de solução, ele é farmacopeico? Ótimo. Então, se for, conduzir ensaio, né, o farmacopeico e verificar se ele tem o método farmacopeico, ele é discriminativo. O que é discriminativo? É um método que consegue diferenciar
uma dissolução adequada de uma dissolução inadequada. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque seu método, né, o seu método ele tem que ser um pouco desafiador para a formulação. Né? Então, por exemplo, se você coloca a rotação do aparato, da pá, numa rotação mais lenta, então, uma rotação mais lenta, obviamente, você vai ter menos dissolução do que numa rotação mais rápida, uma rotação comparando 50 RPMs com 75 RPMs. Então, o método mais desafiador é o de 50 RPMs, porque se o fármaco ele dissolver numa rotação mais baixa, significa que ele está provando que ele tem uma boa dissolução, tá? Então, por isso que os métodos discriminativos, né, é importante. Então, por exemplo, você vai pegar um lote que se demonstrou inadequado, tá? Para um ensaio de dissolução, ou que, por exemplo, foi reprovado no estudo de bioequivalência. Beleza, eu vou guardar uma amostra desse teste, desse lote, e vou pegar de um outro lote que foi aprovado no estudo de biodisponibilidade. Pô, o estudo de biodisponibilidade, ele é supremo, ele é soberano em relação aos demais testes. Então, vamos supor, eu pego um lote desse medicamento, um que foi aprovado na biodisponibilidade e outro que não foi. E aí, eu vou colocar em xeque o meu ensaio de dissolução. Será que meu ensaio de dissolução consegue diferenciar o que o ensaio in vivo conseguiu? Então, se você fizer um ensaio de dissolução com aquela metodologia e ele der o mesmo resultado do ensaio in vivo, realmente, aqui no ensaio de dissolução que eu fiz in vitro, ele tem um resultado concordante com o ensaio in vivo. Então, o meu método ele é discriminativo, ele consegue discriminar um lote adequado de um lote inadequado, uma formulação adequada de uma formulação inadequada. Agora, se o meu método não conseguir diferenciar, né, então, por exemplo, eu peguei esses dois lotes de ensaio in vivo e ambos ele deu resultado positivo, deu resultado aprovado, bom, então ele não consegue separar o joio do trigo, ele não consegue diferenciar uma formulação adequada de uma formulação inadequada, então seu método não é discriminativo, tá? Então é outra pergunta que a gente tem que fazer. E aí utilizar o método farmacopeico, tá? Ou não tem método farmacopeico, você vai fazer o quê? Você vai estudar e vai desenvolver um método de solução que seja discriminativo. Então, isso aqui vai te dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Bem, as etapas, né, a serem apresentadas, né, vai fazer todo um protocolo, um relatório de desenvolvimento do método, e aí você começa caracterizando o seu insumo farmacêutico ativo, né, a sua IFA aí é fundamental que ela seja devidamente caracterizada, por isso que é muito importante um fornecedor confiável, porque se você não tiver um bom fornecedor, tiver uma matéria-prima de baixa qualidade, vai tudo por água abaixo. Bem, então, como é que a gente caracteriza? A gente precisa de informações da solubilidade, óbvio que é a informação mais importante, mas também outras características, como tamanho de partícula, se existe forma polimórfica, qual é a forma polimórfica, a higroscopicidade, né, que é a afinidade ali da minha molécula por água, pK e pKb, né, e outras variáveis que podem interferir ali no processo de dissolução do produto acabado. E aí a solubilidade da IFA, que é sem dúvida o parâmetro mais importante, ele deve ser avaliado, gente, ao longo da faixa de pH fisiológico. Então a gente viu ali que no trato gastrointestinal a gente tem regiões ali de pH em torno de 2 até em torno de 8, 7, 8. Então, normalmente eles pedem para você avaliar o seu IFA numa faixa de pH, pelo menos 3 valores de pH, né? Para você ver essa cinética de liberação e verificar onde esse fármaco teria melhores chances de ser absorvido. Porque uma vez que você percebeu que ele está com a melhor solubilidade em um meio alcalino, eu vou pensar numa fórmula, né, que tem aí um revestimento, né, uma gastroresistente. Mas se num pH ácido ele tem uma boa solubilidade, mais fácil para mim, então eu não vou ter esse problema. Então, se faz inicialmente um teste que nós vamos falar aqui, detalhar um pouco, que é o teste de solubilidade do IFA. Né? Então você vai pegar a 37 graus, que é claro, a gente quer chegar mais próximo das condições fisiológicas, né, que é a temperatura corporal, numa faixa de pH que vai de 1 a 6,8, em pelo menos 3 meios diferentes. Então, onde você seleciona um com pH 1.2, 4,5 e 6,8. Então, normalmente são esses 3 valores de pH que a gente vai
pôr em xeque. Então a gente faz às vezes em água, mas também faz uma solução com pH de 1, 1.2, que aí vai ser com ácido clorídrico ali, 0,1 molar. 4,5 vai utilizar um tampão e 6,8 também vai utilizar um tampão. Então, no mínimo, eu tenho que testar a minha IFA, a substância. Ainda não é a formulação, né? Eu estou ainda investigando meu princípio ativo nesses 3 valores de pH e verificar em qual valor de pH ele tem a maior solubilidade, tá? E aí, o método recomendado, né, para esse desenvolvimento é o shake flash, que é o método de solubilidade tradicionalmente, mas obviamente existem outros métodos, mas é o que a farmacopeia, é o que a Anvisa, né, a Anvisa preconiza. Então, nesse método, você vai colocar um excesso do seu insumo, da sua substância, né, adicionado ao meio, né, você vai testar nos pelo menos 3 meios escolhidos até você obter saturação, né, sob a agitação. O que é essa saturação? É quando você chega no limite de solubilidade daquela substância. Então você vai colocando, escolhe um determinado volume, né? Normalmente que a gente vai ver lá que é 250 ml. Então você coloca lá 1 miligrama, solubilizou, botou 2 miligramas, solubilizou, botou 3 miligramas, até formar o primeiro precipitado, ó, que já não vai mais. Então o limite dele aqui é tantos miligramas. Então você vai chegar nesse grau de saturação, né, mantido ali sob agitação, né, geralmente 24, 48 até 72 horas, né, então você, e na temperatura corporal, né, de 37 graus. Então a gente tem ali todas as condições que são controladas, né, até que ele atinja um equilíbrio. E aí, claro, tudo realizado em triplicata. Então, você também tem que demonstrar a estabilidade do seu insumo na faixa de pH escolhida, porque pode ser que quando eu fizer o teste em 48 horas, já mudou o pH. Ou seu insumo farmacêutico já pode, inclusive, ter sofrido degradação durante esse ensaio. Então, é bastante, né, assim, não é tão simples assim. Então, claro, utilizar um método analítico validado para quantificar, porque depois você vai ter que quantificar quanto do seu fármaco, né, está solubilizado ali e se existem produtos de degradação. Bem, então, a gente vai avaliar a adequabilidade também do filtro, né, então, né, se você for utilizar filtro, você tem que ver se esse filtro não vai interferir ali na dosagem, se ele não vai reter princípio ativo, né. Então, é bastante importante você ter esse cuidado, se você vai fazer uma centrifugação, enfim, né, porque muitas vezes você, por exemplo, o HPLC, você vai injetar no HPLC, normalmente a gente passa por filtros, né, aqueles de 0,45 micrômetros, para impedir que alguma coisa entupa lá no HPLC, ou se eu vou utilizar uma centrífuga, então eu tenho que ver se esse processo de filtração não vai diminuir o ativo, porque se diminuir o ativo, eu já não vou ter um bom resultado. Se eu tenho IFAs que sejam fotossensíveis, aí eu vou utilizar frascos âmbar, né, ou utilizar um ambiente, né, fechar um ambiente mais escuro, com iluminação especial com lâmpada de sódio para evitar a fotodegradação. No caso de IFAs pouco solúveis, pode ser necessário, às vezes, né, utilizar um tensoativo para aumentar a solubilidade, e aí você vai, né, investigar diferentes classes de surfactantes, né, aniônico ou não aniônico, catiônico, e essas concentrações para demonstrar, né, que se você usou tensoativo, que você usou uma quantidade mínima possível. Então não é para usar e abusar dos tensoativos, né? E registrar o pH inicial. Então comecei o teste, o pH foi esse valor. Quando finalizar seu teste, após a saturação, você vai novamente registrar esse pH e ver se houve diferenças, né, que possam impactar a faixa de dissolução. Então, as informações, né, com a quantidade de IFA, que você tem que colocar quanto você utilizou de IFA no estudo, dados do fabricante, do lote, o certificado analítico do padrão usado, né, tudo isso tem que envolver um relatório. Então, se você chegar lá na Anvisa só com um estudo de dissolução, primeira coisa que eu ia perguntar, cadê o ensaio de solubilidade? Não tem ensaio de solubilidade? Nem me venha. Você está perdendo seu tempo. Então, antes de ir para o ensaio de solução, você tem que fazer essa etapa, tá? Que aí no ensaio de solubilidade é que ele vai te guiar, ele vai te dizer ali qual seria o meio mais adequado para solubilização, né, da sua forma farmacêutica. E aí, né, como eu falei com vocês, a gente tem, né, aí baseado nesse ensaio de solubilidade, é que nós temos o sistema de classificação biofarmacêutica, que ele vai fazer essa classificação para a gente, que nós já falamos, né, que é o de classe 1, substância de alta solubilidade e alta permeabilidade, esse é maravilhoso. Classe 2, baixa solubilidade, mas ela tem alta permeabilidade. 3,
alta solubilidade e baixa permeabilidade, e 4, que é a pior, baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Então, baseado, né, nesses ensaios de solubilidade e com informações da literatura, a gente vai classificar o nosso fármaco, o nosso ativo em um desses sistemas. Bem, na próxima aula eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre o desenvolvimento do método de solubilização, né? Como é que a gente faz esse teste de solubilidade.